Hi, everybody. Let's hit our dialogue. It's dialogue time. All right, so look at this. Now, what lesson is this? This is lesson 112. What is it about? It's about a democratic state. Very good. Democratic state. That's it. So, in the book, we have, né, temos o quadro com tudo que a gente estudou nessa unidade, né? Depois vem o diálogo, e na outra página vem algumas palavrinhas do diálogo. State, lembra, com o S maiúsculo, é o país, né? É a ideia, é o country, é o estado como país. E o state com o S pequeno, letra minúscula, é parts of the country. São parts of the country, são os estados do país, certo? Então, e tem a expressão state of mind, né, que usa a palavra estado também, porque quando a gente fala em estado, é o jeito, né? É o momento, é o state of mind, é o estado de mente, né? O momento, né? Como é que está a mente da gente? É o state of mind. Como é que está o teu state of mind? Ah, eu estou na boa, estou legal, estou aqui curtindo a energia. Então é o state of mind. Está usando a mesma palavra state. The guarantee, tá? É a garantia, e a gente aprendeu o verbo to guarantee, que é o verbo garantir. Então, é a mesma palavra. Como verbo é to guarantee, e como substantivo, né? É o substantivo a garantia, the guarantee, tá? An agreement. Ó, algumas palavras mudam, algumas são iguais e algumas mudam. Por exemplo, to agree, que é o verbo concordar. To agree. A palavra o acordo, por exemplo, estar de acordo, né? O concordar, o substantivo não vai ser agree, vai ser the agreement. Agreement, esse muda um pouco, certo? Inside the house, dentro da casa. Outside the house, fora da casa. The inside of the house, né? O no interior da casa. E the outside, o exterior da casa. The outside of the house. Laziness, também ele ganha o ness, o izinho que muda por causa da grafia, certo? Lazy é preguiçoso, tá? He's lazy. Agora, a preguiça, laziness, né? Ela muda, ó. To agree, agreement. No caso do lazy, vira laziness, right? Perfeito. Então, there's no tanana, no verbo no gerúndio, if, vamos praticar isso agora no diálogo. Harmful, harm é mal, é fazer alguma coisa má, é um harm, faz mal, harm. Harmful é cheio de mal, então é prejudicial, né? Faz mal, it's harmful. Ele faz mal. It's harmful. Tá? Alright? E accordingly, que a gente lembra que o li é o mente em português, né? Cordialmente, diferentemente, simplesmente, tá? Alright? Fantastic. So now let's hit our dialogue. Let's practice the dialogue. As usual, I'm going to read the dialogue and you pay attention to my reading. All right? Let's go. Kids, let's talk about the obligations of a democratic government. The government has to provide health, education, and security.
Why these three? Why? Health, education, and security. Why? Because these three, health, education, and security, guarantee equality. Se todo mundo tiver direito à igualdade, à educação e à segurança, está garantida a igualdade de todo mundo, certo? These three, they guarantee equal conditions and opportunities for everyone. Once you are healthy, lembramos do once, né? Once quer dizer uma vez. No caso, uma vez que você esteja com saudade, tá? Ou você esteja saudável, uma vez, once you are healthy, uma vez que você esteja saudável, né? Once you are healthy, you have the strength. Nós conhecemos essa palavra. What is the meaning of strength in Portuguese? No, você tem a força, the strength, to do what? To work and build a better future. Você tem a força para trabalhar e quando você trabalha, você consegue construir. Lembra que a gente já falou do verbo to build, construir. Lógico, construir uma casa, um prédio, mas ele também é usado no sentido figurado, construir uma ideia, construir um futuro melhor, né? É um sentido figurado, certo? Então, uma vez que você tenha saúde, todo mundo tem saúde, iguala a todo mundo com as mesmas condições de força para poder procurar um trabalho, né, para trabalhar e construir um futuro melhor. Porque quando a gente trabalha, a gente ganha dinheiro e vai construindo um futuro melhor. Education gives you knowledge. A gente conhece também a palavrinha knowledge. What is the meaning of knowledge in Portuguese? Conhecimento, knowledge. A educação dá a você o conhecimento. Lógico, a gente não está falando de educação, de tratar as pessoas com educação, não. É educação de estudo, conhecimento, né? Education gives you knowledge, and this knowledge, it helps you get a better job and make more money. Então, você tem força, tem saúde, você tem força para trabalhar. Se você tem saúde, tem educação, você tem mais recurso intelectual, de conhecimento, para conseguir um trabalho melhor. Helps you get a better job and make more money. Né? Fazia mais dinheiro and make more money. Security guarantees that you can feel safe, né? Ó, a educação, a saúde vai te dar força para trabalhar. A educação vai te dar conhecimento para você estar sempre procurando um trabalho melhor para ganhar mais dinheiro. E a segurança vai garantir o quê? Que você se sinta seguro, né? You feel safe. To feel safe é se sentir seguro. To feel safe. Em português, nós usamos o verbo sentir-se, né? Ele é reflexivo. Eu me sinto. Em inglês, ele não é reflexivo. Eu sinto, mas é a mesma ideia. Eu sinto seguro, eu me sinto seguro. Só que o verbo não é reflexivo, é um verbo normal, né? You can feel safe inside your house or outside the house. Quer dizer, com segurança, você se sente seguro dentro de casa e fora de casa. While looking for a job and or having fun. Quer dizer, com a segurança você vai se sentir seguro dentro de casa e fora de casa. Tanto
enquanto está procurando um trabalho ou está se divertindo, tá? Então tá aí a igualdade de condição. Mustn't the government also provide transportation, food and housing? Mas o governo também não tem que garantir, oferecer o transporte, a comida e a moradia? Não, no, it mustn't. We are not talking about charity. A democracia não é caridade, tá? Nós não estamos falando de caridade. O governo não tem que entregar tudo de mão beijada. O governo tem as obrigações que são saúde, educação e segurança. Transporte, comida e moradia vão depender dos nossos próprios esforços. Porém, o governo tem a obrigação de controlar para que os preços não se tornem abusivos, certo? Once you have health, education and security, it's up to you, né? Depende de você. It's up to you to look for a job, to work, and to be able to provide for yourself, tá? Então depende de você, it's up to you. Depende de você procurar um trabalho, trabalhar e ser capaz de prover para você mesmo, para você mesmo. But isn't charity a virtue? Né? O Joe tá falando, peraí, não. Então parece que quando você fala caridade, parece que você está falando de forma pejorativa. Então ele pergunta, mas isn't charity a virtue? A caridade não é uma virtude? Yes, of course it is. But remember that all excess is harmful. Aqui, olha, o meu pai sempre disse: todo excesso é prejudicial. All excess is harmful. Lembra que até quando você faz a caridade, você tem que ter responsabilidade no que você está fazendo. Não é assim, eu vou dar uma coisa assim para esse, porque Deus vai me dar um lugar melhor quando eu morrer, vou para o lado dele. Ou então, porque Deus vai gostar de ver que eu estou fazendo a caridade. Tudo tem responsabilidade. Remember that everything is energy. And we are responsible for our actions because everything is energy. If you give too much or too frequently, se você dá demais, too much, or too frequently, ou frequentemente demais, you are encouraging loitering and laziness. Né? Você está encorajando a vadiagem e a preguiça. Quando você faz uma caridade, você tem que saber o que você está fazendo. Saber para quem você está dando, para quem você está ajudando. Se você está ajudando alguém, primeiro você vai observar se essa pessoa realmente é incapaz de prover para ela mesma. Ela tem problema físico sério, falta um membro, ou né, uma coisa séria, tem muita idade, não consegue mais prover para si mesma. Tudo isso tem que ser observado, né? E se a pessoa é jovem, tá sadia, né, tem um corpo inteiro, aí você vai fazer, bom, vou dar uma força a primeira vez para ela sair, né? Sei lá, acabou de perder o emprego e tal, então vou dar uma força para ela se estruturar. Agora, se ela vem e te pede uma segunda vez, você já fica de olho. Peraí, eu ajudei a primeira vez para dar uma força para ela se reestruturar. Agora vem pedir de novo, attention, attention, right? Porque o que você der e essa pessoa fizer mau uso, porque você não prestou atenção, não viu que ela estava se aproveitando da situação, você é responsável pela consequência daquilo, tá? Não se esqueça, everything is energy, right?
If you give too much or too frequently, you are encouraging loitering and laziness. When you give education, you don't give the fish, you teach how to fish, right? That's the good thing to give education. You don't give the fish, you teach how to fish. The government mustn't provide these three. The government mustn't provide these three: transportation, food, and housing. But must control them to guarantee equal rights and fair prices. Certo? Todo mundo tem que ter o mesmo direito de conseguir transporte, conseguir moradia. Por isso que o governo tem que controlar, ficar de olho para ver se os preços estão sendo abusivos. Wow! Joe says, wow, it takes a lot of responsibility to be a real Democrat. There is no talking about democracy if you don't act accordingly. Olha aqui o gerúndio, lembra? There is no talking about democracy. Não há que se falar, né? Só que o verbo tem que vir no gerúndio porque não tem o to antes, mostrando o infinitivo. There is no talking about democracy if you don't act accordingly, tá? Não tem como se falar de democracia se você não agir de acordo, né? Accordingly. If you declare to be a Democrat, you must act accordingly. Otherwise, you are using the name democracy in vain. You are nothing but a hypocrite. Right? Fantastic. All right. Ficou tudo claro? Very good. Now, I'm going to read each sentence and you repeat after me. Let's go. Kids, let's talk about the obligations of a democratic government. The government has to provide health, education, and security. Why these three? Because these three guarantee equality. They guarantee equal conditions and opportunities for everyone. Once you are healthy, you have the strength to work and build a better future. Education gives you knowledge and it helps you get a better job and make more money. Security guarantees that you can feel safe inside your house or outside the house, while looking for a job or having fun. Mustn't the government also provide transportation, food, and housing? No, it mustn't. We are not talking about charity.
Once you have health, education, and security, it's up to you to look for a job, to work, and to be able to provide for yourself. But isn't charity a virtue? Yes, but remember that all excess is harmful. If you give too much or too frequently, you are encouraging loitering and laziness. When you give education, you don't give the fish, you teach how to fish. The government mustn't provide these three, yet must control them. To guarantee equal rights and fair prices. Wow. It takes a lot of responsibility to be a real Democrat. There is no talking about democracy if you don't act accordingly. If you declare to be a Democrat, aqui, pô, você poderia dizer, if you declare that you are a Democrat, if you say that you are a Democrat, if you declare to be a Democrat, you must act accordingly. Otherwise, you are using the name democracy in vain. You are nothing but a hypocrite. Very good. Very good. All right, now. Remember, we're going to do our role play now, right? Our role play. I begin. Kids, let's talk about the obligations of a democratic government. The government has to provide health, education, and security. Because these three guarantee equality. They guarantee equal conditions and opportunities for everyone. Once you are healthy, you have the strength to work and build a better future. Education gives you knowledge and it helps you get a better job and make more money. Security guarantees that you can feel safe inside your house or outside the house while looking for a job or having fun. No, it mustn't. We are not talking about charity. Once you have health, education, and security, it's up to you to look for a job, to work, and to be able to provide for yourself.
Yes, but remember that all excess is harmful. If you give too much or too frequently, you are encouraging loitering and laziness. When you give education, you don't give the fish, you teach how to fish. The government mustn't provide these three, yet must control them to guarantee equal rights and fair prices. There is no talking about democracy if you don't act accordingly. If you declare to be a Democrat, you must act accordingly. Otherwise, you are using the name democracy in vain. You are nothing but a hypocrite. All right, now let's switch roles. Go ahead. You start now. Why these three? Mustn't the government also provide transportation, food, and housing? But isn't charity a virtue? Wow, it takes a lot of responsibility to be a real Democrat. Fantastic, fantastic. Ficou tudo claro, não ficou? Aposto que sim, né? Mas se ficou alguma dúvida ainda, assiste de novo o vídeo, as explicações, faz de novo os diálogos e depois, you know what to do. After you finish that, you go to the workbook, do all the exercises, and come back because we're going to correct them all together. All right, see you soon, everybody.